uma das principais festividades religiosas e no clima dessa data, o Correio Cidades te leva hoje a um passeio pelo Centro Cultural São Francisco, no centro histórico da capital. O complexo arquitetônico que começou a ser construído há mais de 400 anos. E hoje é dia de desembrulhar os ovos de chocolate, costume pra lá de saboroso que contagia crianças e adultos. Vamos te mostrar como surgiu a tradição que deixa essa data muito mais doce. Pegamos estrada também para a Serraria, no Brejo Paraibano, para conhecer uma produção orgânica de vinho de jabuticaba. Paraíba, o Rio. Na quinta e última reportagem da nossa série especial, vamos mostrar o potencial turístico do estuário que tem clima agradável e paisagens exuberantes. O Correio Cidades está só começando. E hoje é dia de desembrulhar os ovos de chocolate, um costume pra lá de saboroso que contagia crianças e adultos. Ninguém quer ficar de fora de provar essa guloseima. E a gente vai começar o programa mostrando como surgiu essa tradição que deixa mais doce o domingo de Páscoa. Presentear pessoas queridas com ovos é um costume antigo que ganhou força com o cristianismo. O alimento é símbolo de nascimento. A tradição era pintar ovos de galinha em cores alegres na data que celebra a ressurreição de Cristo. Algumas culturas mantêm esse hábito até hoje e em muitos países eles são escondidos para as crianças procurarem. Ricos e nobres também trocavam versões requintadas em porcelana, com metais e pedras preciosas e banhados a ouro. Russos e europeus tornaram-se especialistas em transformar ovos em verdadeiros tesouros. Essa tradição inspirou os famosos ovos Fabergé, obras-primas da joalheria produzidas pelo joalheiro russo Peter Cole Fabergé no século XIX. Para os czares da Rússia. Hoje eles são disputados por colecionadores. Com o passar do tempo, surgiu o costume que bem conhecemos de trocar ovos de chocolate. Alguns estudiosos acreditam que a tradição surgiu depois do século XVIII, uma invenção de confeiteiros franceses. Outra teoria aponta que eles ficaram populares com a revolução da indústria do chocolate no século XIX na Inglaterra. Seja qual for a origem, esse hábito pegou e segue até hoje. Uma tradição pra lá de saborosa. E a Páscoa é uma das principais festividades religiosas e no clima dessa data nós vamos te levar agora a um passeio pelo Centro Cultural São Francisco, que fica aqui no centro histórico da capital. E esse magnífico complexo arquitetônico é um dos mais notáveis legados do barroco do país, que começou a ser construído há mais de 400 anos. Um dos mais importantes complexos barrocos do país está em João Pessoa. Um verdadeiro tesouro cultural no centro histórico da capital paraibana atrai estudiosos e turistas do Brasil e do mundo. O Centro Cultural São Francisco foi tombado em 1952 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e é reconhecido como Patrimônio Nacional desde dezembro de 2007. Esse complexo hoje ele abriga um centro de cultura, certo? Mas antes dele ser centro de cultura, ele já foi seminário, já foi próprio convento, já foi hospital, já foi quartel, dentro da sua história, de cada contexto social de determinada época. É possível perceber logo de cara o cruzeiro que está na entrada do adro. A localização do cruzeiro na frente das igrejas servia para mostrar a força e o símbolo do cristianismo. É o maior das Américas. Você veja que se você for ver o franciscano da Bahia, ou de Pernambuco e de outra cidade histórica daqui do resto do Brasil, você não vai encontrar a dimensão do daqui. Então esse monumento que a gente chama de cruzeiro, que é o que chama muita atenção aos turistas, a quem chega aqui, é pela dimensão. Então ele é feito de calcário,
evidentemente de calcário. E o que é que significa aquele cruzeiro? O cruzeiro significa a presença cristã naquele local, então ele abre o espaço. Antes da porta principal existe um terraço, conhecido como Galilé. Era nesta área que os indígenas e as prostitutas ficavam quando queriam assistir à missa. É um lugar que representa a separação do sagrado e do profano. Então é um espaço neutro. Então nesse espaço neutro, as pessoas da época e hoje também, que hoje é um contexto social, político e religioso diferente, mas até então era o lugar onde as pessoas se aproximavam para cá, tinha aquele espaço como um espaço sagrado. E ele é murado em azulejo e tem 6 nichos. Cada nicho desse representa uma parte da paixão, né, da via sacra. Por que 6? Que hoje são 15, mas é por épocas. Até o século XIX, a via sacra dependia de cada país. Então, Portugal era só 6. Então, como a gente tem uma origem portuguesa, é 6. Depois da recepção, vem o claustro. Era a área de lazer dos frades que moravam no convento franciscano da Paraíba até o século XIX. Na hora da missa, na hora dos cânticos que eles desciam, então eles faziam aqui, era um local de confraternização entre eles. Então, e também recebia as visitas, chama-se claustro. Era uma das primeiras partes a ser construída em um convento franciscano. Era o claustro, as celas e a igreja. A igreja de São Francisco se destaca, uma construção que começou em 1589 e foi concluída em 1779, 190 anos depois. No interior da igreja está a chamada Capela Dourada. Impressiona pela riqueza e pela quantidade de detalhes. É uma capela que ela fica paralela à igreja principal, porque naquela época essa igreja grande, o convento em si, era habitado pelos frades franciscanos. E a capela terceira era ligada, eles tinham autorização para construir sua capela dentro do complexo. Só que eles eram independentes, eram as pessoas da comunidade. Nessa época, deveria ser o pessoal de engenho, por ser uma capela rica na construção, não era qualquer pessoa que poderia construir uma igreja tão rica como essa capela. Então, essa capela foi concluída no século XVIII. Ela é composta pelo altar-mor, o altar principal e 2 altares laterais. Na parte superior do complexo tem o coro. Esse local aqui era onde os frades se reuniam para cantar o ofício divino, o ofício divino e durante a missa os cânticos. Esse conjunto de cadeiras que a gente chama de estala ou cadeiral, onde eles sentavam aqui para ler e cantar. O Centro Cultural São Francisco é formado ainda por 2 museus, um de arte popular brasileira e o outro de arte sacra. A gente apresenta aqui concertos, exposições, tem também a parte de casamento, enfim, é um centro de cultura realmente. Mas o mais importante aqui é a visita pública de turistas, como também a visita pedagógica com colégio, com alunos de várias instituições. E também serve também de pesquisa, que a gente tem um arquivo eclesiástico, que é muito importante aqui ressaltar, da Arquidiocese que está funcionando aqui, que é um setor de pesquisa para universitários e professores e as pessoas que porventura gostam da pesquisa, da arte da eclesiástica, de um modo geral. Mas o conjunto hoje funciona como centro de cultura. O Centro Cultural São Francisco funciona para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Aos sábados e domingos, das 9 da manhã até as 2 da tarde. A entrada inteira custa R$ 6,00 e os estudantes com carteirinha e pessoas com mais de 60 anos pagam meia, R$ 3,00. É linda demais essa igreja, né? Agora a gente faz uma pausa rápida aqui no programa e na volta vamos pegar estrada para o Brejo Paraibano para conhecer a produção orgânica de vinho de jabuticaba. É logo depois do intervalo.